Programa Redenção começa agora e é claro que esse programa é para todos aqueles que têm um desejo no coração de se aproximar de Deus. E você já sabe que aqui nós temos uma ajuda muito necessária para crescer aí na intimidade com o Senhor, que é Santo Afonso Maria de Ligório, um santo da igreja que foi o fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Temos muito a aprender com ele. E ele que não olhava só a parte espiritual das pessoas, não, ele olhava o ser humano como um todo, a humanidade, então ele é muito claro em seus escritos. É muito bom conhecer os ensinamentos de Santo Afonso, por isso estamos aqui, crescendo juntos na fé. Mas aí, para nos ajudar ainda mais, o Padre Frederico sempre conosco, missionário redentorista. E Padre, eu confesso que tem coisas que o senhor fala, que eu falo, gente, isso eu não sabia de Santo Afonso. Por isso a importância do senhor aqui, sua bênção. Bom, Deus abençoe, Caísa, Deus te abençoe ricamente, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estarmos aqui para juntos crescermos na fé com este poderoso auxílio, que é o ensinamento dado por Santo Afonso, que nos convida sempre, cada vez mais, a manifestarmos ao Senhor o nosso amor, de forma específica hoje, por uma vida de santidade. Hoje ele vai nos dizer como fazer isso acontecer. Então o programa de hoje está imperdível. Continue firme conosco aí. Ô Padre, santidade, o senhor já falou que vamos meditar hoje. Santidade é só para os padres religiosas? Essa é uma compreensão que algumas pessoas têm e já digo equivocada. Santo Afonso ele já diz que o chamado à santidade ele é universal, ou seja, todos somos chamados a ser santos, a vivermos uma vida de comunhão com Deus, a crescermos na fé, a progredirmos no amor, a nutrirmos a esperança, a fazermos o bem acontecer como bem fez Jesus. Então, você é chamado a ser santo. Já pensou nisso? Então, Santo Afonso hoje vai nos mostrar como fazer isso acontecer. Por isso, o tema específico da nossa proposta de reflexão hoje, a partir do texto de Santo Afonso, é meios para alcançar a santidade. Deus nos chama a ser santos e Ele nos auxilia para que isso aconteça. Santo Afonso nos auxilia com os seus ensinamentos e nós contamos nessa caminhada com a força e a unção do Espírito Santo. Acalme o seu coração, tudo vai dar certo, vamos rezar juntos, crescer na fé e na busca pela santidade, que o Espírito Santo de Deus nos conduza aí durante todo o programa de hoje. Com a força do Espírito Santo de Deus, nós vamos agora meditar a palavra do Senhor. É verdade, é luz para a nossa caminhada. O programa Redenção convida você, então, se você tem essa oportunidade, pegar a palavra de Deus, abrir hoje lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos de 14 a 23. Hebreus, capítulo 12, versículos de 14 a 23. E a palavra diz assim: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém fique privado da graça de Deus e que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a muitos. Não haja ninguém dado à prostituição, nenhum profanador como Esaú,
que por um prato de comida vendeu seus direitos de filho primogênito. Sabeis como, depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Pois, embora a implorasse com lágrimas, não encontrou oportunidade de reparação. De fato, não vos aproximastes de um fogo palpável e ardente, de escuridão, treva e tempestade, da trombeta retumbante e do clamor das palavras que os ouvintes suplicaram não continuasse. Com efeito, não conseguiam suportar o que era ordenado. Até um animal que toque no monte será apedrejado. O espetáculo era tão medonho que Moisés disse: estou apavorado e tremendo. Vós, ao contrário, vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vós vos aproximastes de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. E a palavra de Deus nos convida, então, Padre, a nos aproximar desse Deus que, com certeza, é o auxílio que precisamos para alcançar aí essa santidade. Esse convite especial para que nos aproximemos de Deus justo e santo, o nosso defensor e auxiliador. E o texto coloca de forma muito bela esse caminhar cristão para Jerusalém celestial, para a cidade eterna e maravilhosa, ou seja, para o coração de Deus. O Senhor, que nos criou por amor, deseja nos salvar também em seu Filho Jesus, por muito nos amar. E claro, Ele nos chama a ser santos, isto é, a vivermos uma vida de profunda comunhão, de profunda unidade, de profundo amor a Ele. Uma vida filial, filhos no Filho Jesus, pela luz do Espírito Santo, para glorificar a Deus Pai. Então, o texto da carta aos Hebreus diz para procurarmos a santidade, para buscarmos a santidade e também a paz que vem de Deus. E para isso acontecer, é preciso que arranquemos o nosso coração, como diz o texto, toda a raiz venenosa do pecado, as ervas daninhas que nos querem afastar de Deus. Então, esse texto convida-nos a abandonarmos o que é errado, o pecado, ou seja, nos purificarmos e permitir que a graça de Deus ocupe cada vez mais o nosso coração e derrame muitas bênçãos sobre nós para que possamos viver vinculados, ligados, enraizados no Cristo, que é a nossa salvação. Ô Padre Federico, e aí a palavra de Deus hoje muito clara para nós, não é, Padre? E para banirmos da nossa vida essas raízes venenosas, tudo aquilo que nos afasta da santidade, nós sempre precisamos trilhar um caminho. E aqui no programa Redenção, a gente sempre deixa claro para você o caminho que é de muita luta, de muita decisão por Deus, esforço, exige muito da gente. Para nos aproximarmos do Senhor, nós temos que a cada dia ter lá um coração vigilante, enfim, viver a oração. E é o que Santo Afonso nos convida a viver. E aí, Santo Afonso, conhecendo a humanidade, sabendo, porque ele também é um ser humano, né? Conhecendo as lutas do ser humano, ele foi dando, Padre, os principais meios para essa santidade ser alcançada. Interessante que de forma muito pedagógica ele vai mostrando como é que a gente pode alcançar a santidade, porque não basta sabermos que o Senhor nos chama à santidade. Ah, por que eu tenho que ser santo? Porque Deus está chamando para isso. Tá, como é que eu vou fazer isso acontecer? Santo Afonso vai oferecer para o cristão meios muito práticos, concretos, de forma pedagógica, ou seja, nos faz entender mais facilmente como é que eu posso cultivar a santidade na minha vida, fazer florescer na minha vida o amor de Deus. E ele dá para nós 6 dicas. Nós iremos passar por cada uma delas. O primeiro meio para chegarmos à vida de maior união com Deus é evitar todo pecado deliberado.
né? Evitar todo pecado, seja ele especialmente o mortal, pecado grave, mas também até o leve. Ou seja, quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou arrancando do meu coração essas ervas daninhas que me afastam dele. Ah, mas eu estou numa luta ferrenha, padre, para deixar o pecado, para abandoná-lo. Mas eu caí no pecado, o que eu faço? Paciência, né? Não fique perturbado por conta disso, né? Levante-se depois de uma boa confissão, busque a misericórdia de Deus e recomece, sem fazer tempestade em copo d'água, né? Não abandone a sua caminhada. A gente fala assim, eu pequei, caí, então eu vou desistir. Não. Tá tudo perdido. Tá tudo perdido, né, não, Thaís? né, Não. Levanta, né? Continue o bom combate pela fé, que o Senhor não nos desampara jamais. Então esse é o primeiro meio. Segundo, qual que é, Thaís, o segundo meio aí? O segundo meio, desejar chegar-lhe à perfeição dos santos e sofrer tudo para agradar a Jesus Cristo. Se não tivermos esse desejo, pedir ao Senhor que nos conceda por sua bondade. Assim, eu sou chamado a ser santo, mas eu não tenho no coração esse desejo, parece que a minha vida está inclinada para outra coisa. Então é preciso clamar, é preciso pedir a Deus, Senhor, o Senhor está me chamando para ser santo. Então me ajude a querer, a almejar, a buscar com toda a minha força essa vida de seguimento a Cristo Jesus, essa vida de maior doação, de amor, de serviço, de generosidade, de doação aos irmãos e irmãs. Ajudai-me, Senhor. Peça e você alcançará esta graça. E o terceiro meio apontado por Santo Afonso é estar bem resolvido a atingir a perfeição. Ou seja, se eu não tenho uma firme decisão, a resolução, eu quero ser santo, eu não vou avançar. Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho vai, entre aspas, me satisfazer. Mas nós somos chamados a trilhar o caminho que é Jesus. Isso é ser santo. Quando nós olhamos para os santos e santas de Deus, foram aqueles que tão bem, no concreto da vida, souberam amar a Jesus. Cada um é santo em um tempo diferente, cada um é desafiado com realidades diversas. Então, você é chamado a ser santo hoje, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, sendo sal da terra e luz do mundo. Mas ter esta bússola, esta resolução. Eu quero ser santo. Eu estou decidido a isso. Porque se eu não estou decidido, eu vou ser levado para qualquer lado ao sabor do vento. Se ficar assim, não sei se não sei, estou na dúvida. Não sei isso, estou na dúvida. Aí, como o padre disse, qualquer ventinho vai te levar para qualquer lugar. É como diz a canção, né? Deixa a vida me levar. Isso. Não pode ser assim para o cristão, não. Tem que ter decisão, firmeza, porque senão a maré vai nos levar para as piores tempestades da vida. Então, muito cuidado, né? A quarta dica de Santo Afonso, Caísa, qual que é mesmo aí? Quarta dica, Santo Afonso diz assim, para alcançar a santidade, fazer cada dia 2 horas ou ao menos 1 hora de oração mental e nunca omiti-la sem verdadeira necessidade por qualquer aborrecimento. Isso, a importância da oração e da oração mental. Eu não vou conseguir começar com 2 horas, nem com 1 hora, padre. Comece aos pouquinhos, né? A gente tem a oração vocal, que é aquela que nós rezamos, o som sai da nossa boca. A oração mental é aquele pensar em Deus, rezar interiormente, né? Se eu não tenho ainda condições de começar já com 1 hora, que é muita coisa, comece com 5 minutinhos, depois 10, vá progredindo na oração. Padre, e essa oração mental não precisa estar lá dentro da igreja. Eu posso fazer oração mental em qualquer lugar. Qualquer lugar. Estou caminhando, posso fazer minha oração mental. Eu e Deus. Eu não preciso ficar caminhando e falando. Internamente eu rezo, eu falo com o Senhor, eu apresento, eu agradeço, enfim, na minha caminhada, no meu trabalho, né? Estou dirigindo ali no trânsito, faz a oração mental, né? Onde você estiver, qual que é a vantagem dela? Você pode fazê-la onde você estiver. Isso. No silêncio do coração. Muito bom. E Santo Afonso segue, hein, padre? São 6 meios, agora nós vamos para o quinto. 6 meios. O quinto meio, comungar mais vezes na semana. Com isso, ele quer que a gente tenha esse especial amor para o Cristo Eucarístico. Então, nós sabemos pela fé
cristã católica que todo católico tem que participar ao menos da Santa Missa Dominical. Guardar dias santos, dias de festa, é um dos mandamentos da igreja. Só que Santo Afonso nos chama para mais. Não só o domingo. Esse não pode ser esquecido de forma alguma. Olha aí para a sua vida se você está participando ou não da Santa Missa no domingo. Mas ele nos chama mais. Participar de outras missas para poder comungar, receber Jesus. Estar presente na Santa Missa para receber sacramentalmente o Cristo. Se eu estou já com a confissão em dias, com a minha vida orientada para o Cristo, que eu possa recebê-lo, porque a Eucaristia, Jesus, é penhor de salvação. Ótimo! É luta, é muito esforço, como diz aqui, em 2 meios, muita decisão pela santidade. Isso. E o 6º, hein, padre? O 6º meio, rezar continuamente. A Caísa até adiantou, de uma certa forma, Eu posso rezar só na igreja ou estando... Não, o Senhor nos convida orai e vigiai, orai sem cessar, continuamente rezando, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela já dizia que quando nós pensamos em alguém que amamos, nós já estamos rezando por essa pessoa. Então é isso, pensar em Deus, falar internamente com Ele, como a um grande e verdadeiro amigo, como já disse Santa Teresa de Jesus, Esta tratativa, este diálogo com o nosso amigo maior, que é o próprio Deus. Então, pensar, falar, refletir, enfim, apresentar a nossa vida de forma transparente. Eis-me aqui, Senhor, as dificuldades que eu tenho, também as vitórias. Como a gente fala com um amigo, de coração aberto, transparente, deixar Deus nos direcionar, nos abençoar, nos iluminar a partir da nossa realidade concreta. Ô padre, aí Santo Afonso coloca aqui algo tão bonito, ele diz aqui, que a gente não está sozinho nessa luta, Recorramos também à intercessão do nosso anjo da guarda, de nossos santos padroeiros e principalmente da Santíssima Virgem, por cujas mãos Deus nos dá todas as graças. Lindo, não é, padre? Lindo, lindo, lindo. Importante. Contar com a intercessão dos santos e santas, aqueles que já conseguiram fazer esse caminho, especialmente da Santíssima Virgem Maria, Mãe do Senhor e nossa Mãe. Rezemos sempre, contando sempre com a graça do nosso Deus. E aí, para nos ajudar, o programa Redenção é muito especial. Nós temos sempre aqui o Redenção no Dia a Dia. É aquela sugestão que a gente dá para todos aqueles que rezam conosco, não é, padre? A sugestão prática para o dia de hoje, para os próximos dias, até o próximo A Redenção, é procurar viver a oração diária. Você tem rezado? Reze um pouco mais. Eu tenho dificuldade de rezar, padre. Então, comece. Comece aos poucos, mas vá progredindo. Então, faça a sua oração diária. E é claro que hoje nós vamos juntos conhecer um pouco mais do carisma da Congregação do Santíssimo Redentor, que é a congregação fundada por Santo Afonso Maria de Ligório. Conhecendo, então, um pouquinho mais esse carisma na vida do beato Ivan Ziatic. Preste bastante atenção. Ivan Ziatic nasceu em 26 de dezembro de 1899. Ele foi criado por sua mãe e irmão após a morte de seu pai, quando ele tinha apenas 14 anos. Ele demonstrou habilidade acadêmica e piedade desde jovem, e depois entrou no Seminário Católico Ucraniano, onde foi ordenado sacerdote em 1923. Ele atuou como prefeito do seminário e professor de teologia e catequese. Em 1936, concluiu o noviciado e assumiu diversos cargos de liderança na comunidade redentorista. Durante a Segunda Guerra Mundial, enfrentou a perseguição do regime soviético e, em 1950, foi preso e torturado por sua fé católica e oposição ao regime. Condenado a 10 anos de prisão, foi enviado para um campo de concentração na Sibéria, onde morreu devido a torturas em 17 de maio de 1952. Reconhecido por sua virtude e martírio, foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 24 de abril de 2001. O Senhor nos chama à santidade e hoje nós podemos ver na vida de um beato redentorista
o beato Ivan, esta entrega a Deus incondicional, amar a Deus sobre todas as coisas, enfrentar os desafios da própria vida. E na Congregação Redentorista, esse carisma tão especial dentro da igreja, ele ofereceu a sua vida, né, todo o seu esforço para a maior glória de Deus e para o bem dos irmãos e irmãs através da evangelização. Graças e louvores ao nosso Deus, pelo carisma redentorista, por todos os ensinamentos que nos deixou Santo Afonso Maria de Ligório. Graças a Deus que temos o programa Redenção, que tem nos ajudado tanto em nossa caminhada, não tem? Como tem nos auxiliado, como tem nos ensinado a como lidar com as situações da nossa humanidade, que muitas vezes nos afasta de Deus, enfim. Vamos seguindo juntos nesse nosso retiro espiritual. E o programa Redenção dá muitas sugestões aí para você trilhar esse caminho de santidade. Inclusive, nós deixamos sempre o pensamento de Santo Afonso. Vamos conhecer o pensamento de hoje? Diz assim, ó: devemos principalmente pedir a Deus todos os dias a perseverança em sua graça. Quem a pede, recebe. Quem não pede, não a recebe e se perde. Precisamos também pedir a nosso Senhor seu santo amor e a perfeita conformidade à sua vontade. Está aí, de forma resumida, o caminho, não é, Padre? Pedi e recebereis. Isso. Santo Afonso é muito claro para dizer para nós que sem esta confiança filial no Senhor, sem a nossa humildade, como a criancinha que pede ao pai e à mãe, né? Pedir a Deus. Pedir o quê? O que é mais importante? A gente pode pensar assim, vou ficar pedindo coisas, situações. Não, peça o que é mais importante por primeiro, que é o que é a perseverança na graça de Deus, o amor de Deus e também a conformidade com a vontade dEle. Se a vontade de Deus acontece na nossa vida, a gente já tem aí muitas razões para agradecer, a felicidade já nos alcançou. Deus em nós e nós vivendo como filhos muito amados dele em Cristo Jesus. Isso é santidade. Isso. Então, peça, não tenha medo de pedir a Deus. E pedindo, nós sempre fazemos isso, agradecer, pedir, sempre em oração, não é, Padre Federico? Sempre em oração. Quem reza se salva, quem não reza se perde, se condena. A oração e a santidade estão intimamente ligadas. Ninguém torna-se santo sem oração, viu? Santo Afonso tem esse pensamento. Eu não rezo. Então você já está se desviando do caminho de santidade. A gente tem que rezar, praticar a oração, porque é a oração que vai nos colocar na sintonia, na frequência do coração de Deus e nos fará conhecer melhor a vontade dele para nós. Então vamos rezar com Santo Afonso. E nesse momento, eleve o seu coração também a Deus. Reze, peça essa graça de caminhar aí na presença do Senhor todos os dias e com certeza Ele vai estar ouvindo a nossa oração. Vamos rezar, né, Padre? Vamos lá. Meu Jesus, eu vos amo de todo o meu coração. Pesa-me de ter no passado tantas vezes ofendido a vossa divina bondade. Proponho, com o auxílio de vossa graça, nunca mais ofender-vos para o futuro. E no presente, miserável qual sou, eu me consagro todo a vós e renuncio a toda a própria vontade, a todos os afetos e desejos e a tudo que é meu, para vô-lo oferecer. De hoje em diante, fazei vós de mim e de tudo o que me pertence, aquilo que for do vosso agrado. Senhor, só procuro e só peço o vosso santo amor, a perseverança final e o perfeito cumprimento de vossa vontade. Recomendo-vos as almas do purgatório, especialmente as mais devotas do Santíssimo Sacramento e da bem-aventurada Virgem Maria. Recomendo-vos também todos os pobres pecadores. Desejo unir, meu querido Salvador, todos os meus afetos com os de vosso amoríssimo coração. Virgem Santa, rogai por mim, para que eu alcance a santidade e esteja sempre perto de Deus. Amém. Que a Virgem Maria interceda por nós nessa busca árdua por nos aproximar de Deus.
E aí, padre, aquele que está buscando a santidade não pode desanimar, não. Não desanime. Isso. Continue firme. Fale com o Senhor. Reze sempre, né? Peça a graça de Deus. Na dificuldade, é a graça do Senhor que nos auxilia. Então, devemos pedir, devemos clamar, né? Devemos nos relacionar com Deus. Sem isso, ninguém é santo, ninguém é forte, ninguém pode nada. Vamos rezar, então, agora acolhendo a bênção de Deus pelas mãos do Padre Federico. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa amada Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você a saúde, a alegria, a paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. A gente segue, viu, nessa luta constante para ser mais de Deus e o programa A Redenção está aqui para auxiliar a todos. Está aqui para ser este auxílio, este amparo necessário para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida em sintonia com a vontade de Deus, isto é, uma vida de santidade. Todos podem aí estender o convite à família para rezar com a gente no próximo programa, hein, Padre? Isso, convida mais uma pessoa, chama, vamos assistir a Redenção, vamos crescer na fé. Está aí o desafio lançado para você, viu? Até o próximo programa. Até mais.